Olá, querido aluno, querida família, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu sou a professora Nádia e continuo te acompanhando nos seus estudos. Olha só, e hoje para o 9º ano a gente vai falar um pouquinho mais do mesmo assunto das últimas aulas, mas aprofundando um pouquinho mais, claro, sobre as classes de palavras. Então vamos lá, vamos relembrar. As classes de palavras são classes gramaticais, né? Então, de acordo com a classe gramatical, de acordo com a função daquela palavra no enunciado, na frase, ela tem uma classificação. Então, elas são distribuídas de acordo com a sua natureza e função gramatical no enunciado, na oração, na frase. Bom, a morfologia, né, é a parte da língua portuguesa que vai estudar essas classes de palavras. Então, a morfologia é a parte da língua portuguesa que se dedica a analisar a estrutura, o formato e a classificação gramatical dessas palavras. Então, nas aulas passadas, a gente falou que existem 10 classes gramaticais ou 10 classes de palavras, que são substantivo, adjetivo, advérbio, artigo, conjunção, interjeição, numeral, preposição, pronome e verbo, certo? Nós falamos também que essas classes elas são classificadas em variáveis e invariáveis. Então, as variáveis, ou seja, aquelas que são flexionadas, né? Eu tenho uma forma de singular e plural, feminino, masculino, por exemplo. São os substantivos, os adjetivos, os pronomes, os numerais, os artigos e os verbos. E aquelas que são invariáveis, têm uma única forma, não flexionam. Advérbio, conjunção, preposição e interjeição. Bom, então, recapitulando, ó, palavras invariáveis permanecem sempre iguais, independente do gênero, masculino, feminino, do número, singular, plural, do grau, aumentativo, diminutivo ou do tempo verbal. Elas só têm uma forma. As palavras variáveis, elas vão ser flexionadas de acordo com o gênero, de acordo com o número, com o grau e também com o tempo verbal, certo? No caso dos verbos. Mas vamos lá. E aqui tem um videozinho, uma animação bem bacana que compara aí as classes gramaticais, as classes de palavras com super-heróis e traz algumas dicas para a gente memorizar essa matéria, esse assunto. Vamos lá, vamos conferir? Classes gramaticais funcionam como super-heróis que nos ajudam a falar e escrever melhor. Classe gramatical ou classe da palavra é o nome dado ao conjunto que classifica uma palavra, baseando-se na sua estrutura sintática e morfológica. Calma, vamos facilitar. Vamos dizer que cada palavra pertence a uma caixa abaixo. Vamos dar um nome para cada uma delas. Verbo, adjetivo, substantivo, numeral, artigo, pronome, preposição, advérbio, conjunção, interjeição. Então, são 10 classes gramaticais. Primeiro exercício que faremos é gravar o nome de todas as classes gramaticais. Por isso, vamos usar um macete para facilitar a fixação. Guarde a frase "Papa, você não sai". E assim você vai gravar, ou pelo menos vai tentar lembrar de cada letra responsável pelo nome de uma classe gramatical. Vamos lá. Pronome, adjetivo, preposição, advérbio, verbo, conjunção, numeral, substantivo, artigo, interjeição. Vamos definir agora cada caixa de forma simples. Verbo é igual a ação. Falar, cantar, correr, ver. Adjetivo é igual a característica, qualidade. Feio, bonito, feliz, rápido. Substantivo é igual a nome das coisas. Paulo, Itália, caderno, celular. Numeral, como o próprio nome diz, se refere a números. 1, dobro, metade, décimo. Artigo é a palavra que antecipa o substantivo. O, a, os, as, uma. Pronome, a palavra que substitui o substantivo. Ele, tu, nós, eles. Preposição une duas palavras. De, para, ante. Advérbio é a palavra que modifica o verbo ou adjetivo. Muito, rápido, pouco. Conjunção é a palavra que une duas orações, mas, e, porém. Interjeição é a palavra que se refere à emoção, viva, opa, bravo. É claro que existem muito mais exemplos para cada classe gramatical, mas minha intenção aqui é facilitar ao máximo. Então, vamos seguir. Veja como entender melhor.
O texto abaixo foi criado utilizando uma palavra para cada classe gramatical. Vamos ler o texto. Oba! Ele chegou rapidamente em segundo, e o João ligeiro venceu. Vamos agora à percepção de cada palavra. Oba, interjeição. Lembra que foi falado sobre emoção? Ele é um pronome, a palavra que substitui um substantivo. Chegou é um verbo, é uma ação. Rapidamente é a modificação do verbo, por isso seria um advérbio. Em, preposição, está ligando duas palavras, rapidamente, em segundo. Segundo é o numeral. O E é a conjunção, ligando as duas orações, que seria a primeira, oba, ele chegou rapidamente em segundo, e depois, e o João ligeiro venceu. O O seria a palavra que antecipa o substantivo, João seria o próprio substantivo, ligeiro seria um adjetivo, e repetindo aqui, o venceu seria um verbo. Ok? Vamos adiante. Hora do exercício. Vale lembrar que, em alguns casos, dependendo de como está sendo utilizada determinada palavra em uma oração, ela pode mudar sua classe gramatical. Vamos, nesse exercício apenas, separar uma palavra para cada classe gramatical, conforme o exemplo. 1. Preposição. O exemplo é de. Agora, vamos achar aqui nas palavras um exemplo de artigo. Achou? Uma. Agora, um exemplo de pronome. Lembre-se, uma palavra que substitui o substantivo. Aquele. Um exemplo de adjetivo seria limpo. Um exemplo de verbo, ação, escrever. Um exemplo de conjunção, uma palavra que junta duas orações. Mas, por exemplo, eu fui para a escola, mas não fiz a prova. Numeral seria metade. Agora, um exemplo de substantivo, muito fácil, o nome das coisas, Brasil. Quase acabando, advérbio, lembre-se que muda o verbo ou muda também o adjetivo, e seria a palavra muito. Por último, sobrou a interjeição, que é viva. E aí, legal demais, né? Tenho certeza que você gostou desse vídeo. E ó, quero te chamar a atenção para um detalhe aí que eu acho que ajuda bastante. Você quer memorizar as classes de palavras? Tem um macetezinho aqui do vídeo que, ó, achei que vale a pena. Olha só, aqui a gente tem as 10 classes de palavras. E se você memorizar essa frase, vai te ajudar a não esquecer de nenhuma delas. Olha, papa você não sai. Olha, pronome, adjetivo, preposição, advérbio. Verbo, conjunção. Numeral, substantivo, artigo e interjeição. Bom, dica boa essa, né? Gostei também. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais nas classes de palavras. Olha só esse mapa mental, que legal. Vamos falar um pouquinho agora dos numerais. O que são esses numerais, né? Estou até entrando na parte da matemática, né? Professora Fabiana, Júlio, se eu falar alguma coisa equivocada aqui, me corrijam, por favor. Olha só, então numerais são classes de palavras que indicam número, quantidade, né? Dos substantivos aí, das coisas, dos seres, dos objetos, dos animais. Eles são divididos em cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários e coletivos. Como assim? Vou explicar melhor e exemplificar para você entender. Olha só, cardinal é a designação básica dos números. Então, quando eu digo 1, 2, 10, 20, 30 alunos, por exemplo. Então, esses são os números cardinais. Ordinais, eles vão indicar a ordem desses seres, aí, desses substantivos, em uma sequência. Então, primeiro, segundo, vigésimo, centésimo, né? Então, a gente está falando aí de posição, de ordem na sequência. O multiplicativo, como o próprio nome diz, ele vem da multiplicação. Então, o aumento proporcional por meio de múltiplos da quantidade. Então, quando eu digo é o dobro, o triplo, o quádruplo, por exemplo, eu tenho aqui um numeral que é chamado de multiplicativo. O fracionário, né, vem de fração.
Então, é a diminuição proporcional. Então, quando eu digo, por exemplo, meio, metade, um terço, um quinto, eu estou usando um numeral que é chamado de fracionário. E o coletivo, o próprio nome também já explica, né? Ele vai designar o número exato de seres pertencentes a um conjunto. Então, quando eu digo um cento, um par, um quarteto, uma dúzia, uma novena, uma quinzena, né? E isso tudo é exemplo, né? Todos esses são exemplos aí de números coletivos, numerais coletivos, né? Corrigindo aí, numerais. Então, cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários e coletivos, certo? Bom, vou chamar a sua atenção para uma diquinha que está aqui, ó, sobre artigo definido e indefinido. O número 1, né, o numeral 1, ele pode ser artigo indefinido e ele pode ser um numeral também, certo? Então, quando eu digo um menino, a ideia é um menino qualquer, né? Um menino veio aqui hoje à tarde, né? Então, um menino qualquer veio. Você te pergunta, quantos meninos vieram, né? Você vai dizer, um menino veio. E aí ele tem, né, a classificação de numeral, ok? Então, vamos lá. Que tal agora um joguinho para a gente associar e ver se a gente entendeu direitinho aí essas classificações? Vamos lá? Bom, então olha só. Aqui em cima a gente tem a classificação, numeral multiplicativo, fracionário, coletivo, cardinal e ordinal. E aqui a gente tem vários exemplos, então o objetivo é associar. Quando eu tenho numerais como 1, 2, 10, 20, né, estou contando aí, quantificando. Eu tenho numeral multiplicativo, fracionário, coletivo, cardinal ou ordinal? Bom, se você respondeu o numeral cardinal, você acertou. E quando eu tenho primeiro, segundo, vigésimo, quando eu digo qual é a posição de algo, né, de alguma coisa, ali na sequência. Bom, então eu tenho um numeral ordinal. Quando eu digo meio, um terço, 2/5, isso dá ideia de quê? De fração? Então, é um numeral fracionário. Quando eu digo par, cento, dúzia, né, um conjunto ali, né? Então, eu tenho um numeral que é coletivo. E quando eu digo dobro, triplo, quádruplo? Lembra a multiplicação, não é mesmo? Então, esse é um numeral multiplicativo. Vamos ver? Ó, tudo certinho, hein? Legal. Acertou tudo junto comigo? Tenho certeza que sim. Então, vamos adiante com a aula de hoje. Bom, então vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho dos artigos, né? A gente até entrou nesse assunto quando a gente foi falar dos numerais. Olha só, o artigo, ele é uma palavra variável em gênero e número que se antepõe aos substantivos determinando-os. Ele pode ser determinado, quando eu tenho aqui, né? Ele pode ser definido quando eu tenho aqui o, a, os, as. Então, masculino, singular, o, masculino, plural, os, feminino, singular, a, feminino, plural, as. Então, ele indica um ser determinado dentro de uma mesma espécie ou um ser já conhecido do leitor ou do ouvinte. Atribui sentido preciso, determinado, destacado, particularizado. Então, quando eu digo, o menino veio até a sala, né? Esse menino já é conhecido, a gente sabe de quem se trata, né? Provavelmente a gente já tinha essa informação anteriormente. Quando eu digo um menino veio, esse menino dá a ideia de que ele é um menino desconhecido, um menino qualquer, né? Então é essa a ideia que diferencia, né, um artigo que é definido de um indefinido. Então o indefinido, ele indica um ser que deve ser tomado apenas como representante de uma espécie e sobre o qual não se havia feito referência anterior. Por isso que ele tem um sentido aí indeterminado, genérico, né? Então eu tenho uns, uma e umas, certo? Bem tranquilo esse assunto, né? Bom, agora vamos falar um pouquinho dos substantivos, né? São aqueles nomes, aquilo que nomeia as coisas, os seres, os lugares, né? Então, o que são esses substantivos? Então, são classes de palavras que nomeiam seres que podem ser animados, inanimados, podem ser seres reais, ficcionais, podem ser objetos, coisas, lugares, enfim. Ele pode ser classificado como comum quando ele designa os seres de uma mesma espécie de forma genérica. Então, quando eu digo cachorro, gato, cavalo, menino, professor, né, eu digo que eu tenho um substantivo comum. Agora, quando ele designa os seres de uma mesma espécie de uma forma particular, individual, eu digo que ele é um substantivo próprio. Então, quando eu digo uma professora, a professora, então professora é genérico, né? Então, é um substantivo comum. Quando eu digo a professora Nade, Nade sou eu, né? Então, esse é meu nome particular, né? Se refere a mim. Então, é um substantivo próprio. Outros exemplos aqui, Mônica, Brasil, Minas Gerais, Belo Horizonte, pode inclusive ser nomes de lugares.
Bom, concreto e abstrato, às vezes a gente faz um pouquinho de confusão. Vou te dar algumas dicas, tenho certeza que você não vai confundir mais. Olha só, o substantivo concreto é aquele que designa os seres que existem, independente se são reais ou imaginários. E eles existem por si só, eles não precisam de um outro ser para que eles existam. Então, quando eu digo lâmpada, fada, casa, saci, todos são substantivos concretos, né? Uma nuvem, por exemplo, é um substantivo concreto, porque ela existe, né? Eu vejo, eu não consigo tocá-la, mas eu vejo, eu sei que ela está lá, eu sei que ela existe. A mesma coisa uma fada, um saci, né? São seres imaginários, mas são substantivos concretos. O abstrato, ele designa os seres que existem, mas são dependentes de outros seres para existirem. É o caso dos sentimentos, por exemplo. Quando eu digo amor, ódio, alegria, sofrimento, são substantivos abstratos, porque eles dependem de outros seres para que eles existam, certo? E por último, a gente vai falar um pouquinho do substantivo coletivo, né? Que o próprio nome já diz aí, né? Coletivo de pessoas, de seres, de coisas. Então, quando eu digo elenco, coletivo de artistas, né? De atores. Quando eu digo alcateia, coletivo de lobos. Quando eu digo colmeia, coletivo de abelhas. Quando eu digo manada, né? Coletivo aí de bois. Então, são substantivos coletivos, né? Então, essa é a primeira classificação, a gente tem mais uma, mas para a gente fechar essa aqui, ó. Então, substantivos, eles podem ser comuns, próprios, concretos, abstratos e ainda coletivos, certo? Então, vamos lá. Vamos para o segundo joguinho da aula de hoje para a gente classificar alguns substantivos, vamos lá? Bom, então vamos lá. Temos aqui 4 colunas, uma para substantivo comum, substantivo abstrato, composto e coletivo. Vamos lá, então. Amizade. Bom, amizade, ela depende de um outro ser, né, para ela existir. Então, é um substantivo abstrato. Plateia. Plateia é o coletivo, né? Muitas pessoas aí assistindo, eu tenho uma plateia. Guarda-chuva. Olha só, um substantivo composto, né? Tem 2 palavrinhas aí, né? Guarda e chuva formando um objeto. A mesma coisa acontece com arco-íris. A mesma coisa acontece com beija-flor. E o panda? Bom, panda é o nome de uma espécie de urso, né? Então, um substantivo comum. Paraquedas também é um substantivo composto, né? Tem uma união aí de 2 palavras formando uma nova palavra. Bondade. Bondade também é um sentimento, um substantivo abstrato, que vai depender aí, né, de outros seres para existir. Bicicleta, substantivo comum. Celular também é um substantivo comum. Floricultura. Bom, floricultura aí, né, o coletivo de flores. Imaginação, também é um substantivo abstrato. Depende de outro ser para existir. Poltrona, substantivo comum. Frota. Bom, frota também é coletivo aí, né, de carros. E a vergonha, que é um sentimento, também precisa aí, né, de outros seres para existir. E a biblioteca, como substantivo coletivo de livros. E aí, acertamos todas? Acertamos, ó, que beleza. Então, vamos lá, continuando com a aula de hoje. Bom, então agora vamos falar de uma outra classe gramatical que são os pronomes, né? Os pronomes são palavras que estão ligadas aos substantivos. Inclusive, eles podem substituir esses substantivos ou fazer referências diretas e indiretas. Então, eu tenho pronomes que eu digo que são pessoais, né? Como, por exemplo, os pronomes retos, que são os sujeitos da frase, eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas. Os oblíquos, que têm função de objeto na frase, o meu, o mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, etc. Os possessivos, que dão a ideia de posse, meu e suas flexões, minha, teu, seu, nosso, vosso. Temos também os indefinidos, né, que não se referem a algo ou a alguém de modo específico. E eles podem mudar de acordo, né, mudar o sentido da oração de acordo com a posição que eles têm na frase. Então, alguns exemplos, algum, nenhum, todo, mundo, pouco, vários, tanto, outro, quanto, alguém, ninguém, tudo, nada, qualquer, quaisquer. Olha só, esse é o único que admite plural. Fica aí uma curiosidade. Ainda sobre os pronomes, eles podem ser classificados também como demonstrativos. Então, vou demonstrar, né, onde está, se refere ao local, né? Este, essa, esse, essa, aquele, aquela, aquilo. E aí tem a ver com a posição, né, que encontra esse objeto, essa coisa aí, em relação a quem fala, né, e a quem
está recebendo a informação, o interrogativo para fazer perguntas, que, quem, qual, quanto, os de tratamento, você, senhor, senhorita, vossa alteza, vossa eminência, vossa magnificência, vossa majestade, vossa meritíssima, vossa reverendíssima, vossa senhoria, vossa santidade, vossa excelência, todos esses são pronomes de tratamento. E também os relativos, né, que retomam termos anteriores, que é quando eu uso que, quem, onde, aonde, qual, cujo e suas flexões, certo? Então vamos lá, mais um joguinho para a gente praticar. Vamos lá então? Muito bom, então vamos lá, vamos colocar em prática. Encontre um pronome indefinido. Qual desses aqui é um pronome indefinido? Ele, esse, nenhum, mim, mei, vossa majestade. De acordo com as informações da aula de hoje, nenhum é um pronome indefinido, certo? Pronome pessoal do caso reto, né? Aqueles que são aí sujeitos. Eu, me, algum, vossa senhoria, você ou essa. O que você acha? Eu. Muito bom. Pronome de tratamento. Nós, quem, aquele, comigo, mim ou vossa santidade? Então, vossa santidade é o pronome de tratamento. Pronome pessoal do caso oblíquo são aqueles que não são sujeitos, são objeto da frase. Isso, elas, te. Vossa majestade, quando ou você? O te. Pronome interrogativo, aqueles que fazem as perguntas. Nós, o que, conosco, contigo, vossa reverendíssima, ou mim. Muito fácil, né? O que. Ache o pronome pessoal na primeira pessoa do plural, ó. Eu, tu, ele, singular, plural. Nós, vós, eles. Então, primeira pessoa do plural, nós. Ache o pronome pessoal do caso oblíquo da segunda pessoa do singular. Então, eu, tu. Qual desses aqui, né, que vai corresponder aqui ao tu? Comigo, contigo, consigo, conosco, convosco ou com vós? Contigo, né? Vem de tu. Vamos lá. Qual o pronome pessoal do caso reto da terceira pessoa do singular? Então, ó, caso reto. Terceira pessoa do singular. Eu, tu, ele. Caso reto, né? São aqueles que são sujeitos. Então, letra C. Vamos lá. Qual o pronome pessoal do caso reto da terceira pessoa do plural? Então, eu, tu, ele, singular. Nós, vós, eles, né? Do caso reto. Então, eles, elas, tem aqui, né? Elas. Muito bom. Bom, vou fazer mais um, vou precisar finalizar por causa do tempo da aula de hoje. Qual é o pronome pessoal do caso reto da primeira pessoa do plural? Então, plural, ó, eu, tu, ele, singular, nós, vós, eles, plural. Então, é o nós. Certinho? E aí já deu para ter uma ideia, né? Então, vamos finalizando a aula de hoje. Bom, então, essa foi mais uma videoaula de língua portuguesa. Nós falamos um pouquinho mais sobre as classes de palavras. Espero que você tenha aprendido um pouco, que você tenha esclarecido algumas dúvidas e que a gente tenha contribuído de alguma maneira com as atividades que você faz lá na sua escola, certo? Então, essa foi mais uma videoaula. Te espero na próxima aula. Tchau, tchau. Até lá.